Eu sou Cleide Oliveira, eu sou consultora em segurança dos alimentos e aqui nesse espaço eu trago informações para que você que tem um negócio alimentício não venha a sofrer interdições por cometer infrações sanitárias aí causadas pelos seus colaboradores, por você ou por uma estrutura inadequada ou por um fluxo inadequado ou por pequenas falhas que acontecem aí no seu estabelecimento durante o processamento de alimentos. Então, se você possui um estabelecimento alimentício, cola aqui que nós vamos abordar quais foram os principais motivos que levaram esses estabelecimentos alimentícios a serem lacrados pela fiscalização sanitária. Nesse primeiro vídeo da série Interditados, eu vou abordar os principais erros que acontecem nos estabelecimentos alimentícios que causam multas e interdições desses estabelecimentos. Nós, como profissionais da área de alimentos e eles da fiscalização sanitária, avaliam os 3 principais perigos que podem ocorrer nos estabelecimentos alimentícios como o seu. Existem 3 tipos de perigos, isso é básico, mas esse básico, esse feijão com arroz, a maioria dos estabelecimentos que foram autuados cometem. Eles precisam avaliar quais são os 3 tipos de perigos inerentes aos alimentos. Quais são eles? Os perigos químicos, os perigos físicos e os perigos biológicos. Então, a maioria dos motivos que levaram esses estabelecimentos a fechar foram causados pela presença de pelo menos um desses perigos. Eu quero lembrá-los que todo esse material, todas as informações obtidas para fazer essa série de vídeos chamada Interditados, elas são coletadas dos principais jornais em grande circulação em todo o nosso Brasil. Então, não são meus clientes, não são empresas das quais eu visitei, não foram meus clientes, e porque nós respeitamos a privacidade do cliente, né? Então, jamais estaríamos fazendo uma reportagem sobre um dos nossos clientes. Então, todas essas reportagens que nós vamos citar e comentar principalmente os erros que foram cometidos para que você não cometa também, são obtidas dos principais jornais de circulação nacional. Hoje nós vamos falar sobre a apreensão de alimentos. Não foi uma interdição de estabelecimentos, mas foi a apreensão de alimentos de vários estabelecimentos. Então, a vigilância sanitária passou em um determinado bairro e apreendeu mais de 1.050 quilos de alimentos impróprios para o consumo. Então, ela passou em estabelecimentos como laticínios, não fábrica de laticínio, mas aquelas empresas que vendem leite e derivados, especialmente essa categoria vende laticínios. Ela interditou açougues, supermercados, padarias. Então, ela passou em uma determinada região e fez o cata daqueles alimentos que estavam impróprios para o consumo. E eu quero comentar sobre isso com vocês. Quais são as características dos alimentos que a fiscalização sanitária observa para que ela diga está impróprio para o consumo? Se nós perguntarmos para os nossos colaboradores quando o alimento está impróprio para o consumo, ele vai dizer, ele pode dizer, né, quando está com mau cheiro, quando mudou a coloração, quando está pegajoso, quando passou o prazo de validade. Quais as características dos alimentos denunciam que ele está impróprio para o consumo? Foram essas características que levaram a fiscalização a apreender mais de 1.050 quilos de alimentos impróprios desses estabelecimentos dos quais eu citei. Entre eles estavam salsichas, linguiças, carnes, queijos frescos como queijo de coalho. Então, eles estavam denunciando alguma coisa. E eu quero mostrar a reportagem para vocês agora. Vamos lá. Mais 1 tonelada de alimentos impróprios para o consumo, como vocês veem aqui no carro da Vigilância Sanitária, são queijos, carnes, alimentos impróprios, iogurtes,
E por que estão impróprios? Tem um motivo, principalmente um motivo que está relacionado à falta de armazenamento adequado, ou seja, eles podem estar lá na gôndola ofertando ao consumidor em um armazenamento que não tenha refrigeração adequada. Então ele pode estar na refrigeração, só que uma refrigeração fora da faixa de segurança, e isso compromete o alimento. Olha aqui, foram mais de 1.050 quilos de alimentos fora do prazo de validade impróprios para o consumo humano. As inspeções ocorreram em supermercados, empresas de laticínios e comércios ambulantes do Jacintinho e foram apreendidos mortadela, calabresa, salsicha, queijo, presunto, sem as condições adequadas para consumo da população. Então eu vou comentar um pouquinho sobre quais são essas características que esses alimentos podem apresentar, mas principalmente essas características aparecem em decorrência de contaminação durante o processo, durante o preparo, durante o processo de manipulação, mas também nas condições inadequadas de armazenamento e transporte. Então eles podem ser contaminados durante o transporte, por ter lá uma contaminação e ela crescer durante o transporte. Então veja aqui. Então os estabelecimentos foram notificados e receberam uma multa que variou de 180 a 19 mil reais. O valor é estabelecido conforme a gravidade das infrações cometidas por cada negócio. Também ele não revela quem é a pessoa jurídica, né? Qual o estabelecimento. Ele só fala que houve uma apreensão naquela região, houve multa, mas também não fala qual, e as multas variaram conforme a gravidade das infrações. Então, isso não pode acontecer aí no seu estabelecimento. Vamos ver. Aqui, ó, vamos olhar de novo a foto. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom. Salsichas, carnes, queijos, iogurtes. Por que um iogurte desse pode estar impróprio para o consumo? Quais são as condições, né? Então vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, se vocês observarem, quais são as características dos queijos que denunciam que ele está impróprio? E eu posso citar apenas algumas, porque isso dá um outro material para a gente avaliar com mais cautela. Mas os principais são estufamento da embalagem, aqueles queijos que apresentam-se estufado, está impróprio. Aquele queijo que possui muito soro dentro da embalagem, mais estufamento ou muito soro, mesmo que não esteja estufado, apresenta muito soro. Aquele queijo com data de fabricação vencida, isso é básico, mas é um erro básico que muita gente comete. Inclusive, há também aquelas pessoas jurídicas que alteram a data de validade do produto para não perder aquele produto. Só que o produto em si, ele mesmo denuncia que ele não está bom. Ele pode apresentar substâncias pegajosas na superfície, e o queijo de coalho especificamente, ele nos mostra outra característica que é bem peculiar, que muitas pessoas acreditam ser benéfica, gostar daquela característica, e na verdade ela denuncia uma grande contaminação fecal, que é a presença de furinhos na superfície. Então, se você gosta de queijos com muitos furinhos na superfície, saiba que esse queijo está altamente contaminado por bactérias do grupo dos coliformes fecais. Exatamente. Então, lá no processamento houve falha de higiene na manipulação desse queijo, que permitiu que houvesse a contaminação ali do produto, e essa contaminação seguiu lá na embalagem, seguiu no armazenamento, no transporte, na gôndola, até chegar a você em casa. Então, quando a fiscalização sanitária passou nesses estabelecimentos e observou essas características do queijo de coalho, rapidamente ela apreendeu, porque estava impróprio para o consumo. Sobre o queijo de coalho, eu vou mostrar para vocês a textura de um queijo de coalho adequado e um queijo de coalho altamente contaminado. Então fica aqui na série Interditados, já curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, compartilha com os seus colegas que são pessoas jurídicas também e precisam saber desse conteúdo.
Então, as salsichas, as linguiças, foram observadas, além do prazo de fabricação e validade, as características que ela apresentava ali a olho nu, porque você sabe que o produto pode estar contaminado, mas a gente pode não estar vendo essa contaminação. A contaminação está lá dentro do alimento, né? Mas algumas contaminações são muito gritantes. Então, mudança da coloração da salsicha, da linguiça, essa pegajosidade que tem na superfície está fora da embalagem original, né? Que também acontece, retirar os produtos da embalagem original, porcionar esses produtos e colocá-los em outra embalagem e não tem lá quem é o fabricante. Eu não conheço o fabricante, não sei quem é, não sei data de fabricação e validade. Então, esse produto é clandestino. Então, produtos clandestinos na gôndola do supermercado também não pode. Então, essas são as principais características dos alimentos que foram apreendidos pela fiscalização nesse dia. Aqui nesse link abaixo você vai poder consultar, porque todas as reportagens que eu citar aqui e citar os motivos, o link da reportagem estará abaixo para que você mesmo possa fazer a sua pesquisa e fazer o seu julgamento. Então, nessa série de vídeos eu vou abordar os motivos pelos quais as empresas foram interditadas e no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre a interdição de uma padaria. Quais são os motivos que levaram a padaria a fechar as portas, a perder dinheiro, porque um dia sem venda é uma perda de dinheiro que pode mensurar? Pode mensurar, mas a confiança do seu cliente é imensurável, não é verdade? Então, quais os motivos que levaram a essa padaria a fechar as portas e fazer a adequação de forma repentina, fazendo com que o empresário ele gaste bem mais, além de pagar a multa. Então, se você gostou desse material, desse vídeo, já curte, ativa as notificações para não perder a interdição da padaria, e eu vou dizer os motivos que levaram ela a fechar e você mesmo vai poder fazer o seu julgamento. Então, espero você no próximo vídeo. Até lá!